Boa noite, sejam todos bem-vindos à palestra Cuidar de Si e do Outro, um olhar para a vida e a prevenção ao suicídio. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Só um minutinho. Então vamos lá. Eu sou a Estela Rocha, sou psicóloga, sou idealizadora da Sentir e Recriar Psicologia, um espaço que busca ajudar as pessoas a compreenderem suas dores, resignificar suas experiências e se conectarem com o sentido da vida. A minha atuação ela é principalmente com atendimento psicoterapêutico online para adultos, e também com treinamentos comportamentais, em empresas, sempre com o olhar da psicologia analítica e junguiana. Sobre a palestra de hoje, eu acredito que falar sobre o suicídio é, na verdade, falar sobre a vida, sobre como podemos atravessar a dor, e encontrar novos significados, né? A minha proposta aqui hoje não é trazer fórmulas prontas, mas oferecer reflexões, informações, caminhos, para que cada um de nós possamos olhar com mais sensibilidade para nós mesmos e também para o outro. Então, eu vou pedir que vocês mantenham os microfones mutados, né, para não interferir no som dos demais. E como ela é uma palestra online e dependemos da internet, pode ser que aconteça do áudio oscilar ou travar um pouco, mas fiquem tranquilos que tudo se ajeita no final, tá bom? Por que que é importante falar sobre suicídio, né? Não apenas por conta da questão do Setembro Amarelo aí, que é a campanha criada para esse mês de conscientização, mas é porque o suicídio ele vem sendo um importante problema de saúde pública. Eu trouxe alguns dados. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, mais de 13 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no Brasil. E no mundo, esse número ultrapassa 1 milhão de casos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta principal causa de morte, atrás apenas de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Ainda segundo a associação, cerca de 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, principalmente depressão, transtorno bipolar e o abuso de substâncias. E nesses números, né, a maior prevalecência é entre os homens. Uma das hipóteses é que isso acontece porque muitos ainda deixam de procurar ajuda, presos a tabus relacionados à masculinidade, como a ideia equivocada de que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Esses números, eles não são apenas estatísticas, né? Por trás de cada dado existe uma história, existe uma dor, uma vida que poderia ter sido salva. E é por isso que é fundamental falar sobre o suicídio. É um tema delicado, mas é um tema necessário, né? Existem muitos mitos que atrapalham a prevenção. Um deles é quem fala não faz. Isso é falso. Muitas pessoas falam antes de tentar. Vocês vão ver mais para frente, eu vou explicar que existe um caminho para que o suicídio aconteça, né? Então é preciso que a gente esteja atento, que nós ouçamos, né? Para que a gente ouça ali com atenção o que o outro está nos dizendo. Um outro mito é que falar sobre suicídio aumenta o risco. Isso também é falso. Falar com acolhimento, ele é um fator de proteção. É um momento em que a pessoa que está com a ideação, ela consegue perceber que ela não está sozinha naquela dor muitas vezes.
Então é importante que a gente quebre esse mito, né? Um outro é que criança não comete suicídio. Infelizmente, crianças e adolescentes também podem chegar a esse ponto de sofrimento. Pessoas inteligentes e bem-sucedidas não têm esse tipo de problema. O sofrimento, ele não tem a ver com diplomas, ele não tem a ver com conhecimento, ele não tem a ver com classe social, nem com gênero apenas, nem se é LGBT ou heterossexual. Ele faz parte de todos nós sofremos em algum grau por alguma coisa, né? Então, quebrar esses mitos é essencial para podermos agir aí com mais empatia e mais responsabilidade para com o outro. E o que que é, afinal, o suicídio? Ele é só o desejo de morrer, será? Na maioria das vezes, o desejo de acabar com uma dor na verdade, assim, é um desejo de acabar com uma dor que parece insuportável. Essa dor ela pode ser de muitas formas, né? Ela pode ser uma dor emocional, como uma tristeza profunda, uma angústia intensa. Pode ser uma dor existencial, quando a pessoa parece não ver mais sentido na vida. Pode ser uma dor relacional, marcada pela solidão ou pela sensação de não ser amado, amada. Pode ser a dor da perda, do luto, da vergonha, da humilhação. Pode ser ainda uma dor física, né? Muitas pessoas às vezes têm fibromialgia e é uma dor insuportável, não consegue mais lidar, não vê saída para aquilo. Ou uma dor causada pelos próprios transtornos mentais existentes, né? Porque muitas vezes as pessoas com transtornos mentais, elas são isoladas, né? Por exemplo, uma pessoa com borderline que tem ataques de fúria, as pessoas se isolam ela, né? Ninguém quer ficar ali, às vezes, perto de alguém assim, e não consegue compreender, ter um pouco mais de empatia em relação a essa situação. Em todos esses casos, a pessoa se sente como em um túnel escuro, no fundo do poço, né? Muitos falam que se sente no fundo do poço, que não enxerga saída para a situação. O problema ele não está em querer viver ou não, mas em não conseguir ver de fato alternativas para lidar com o sofrimento. Por isso, precisamos aprender a enxergar essa dor em todas as suas formas, né? E oferecer ali para aquela pessoa caminhos de ajuda, caminhos de apoio, caminhos de transformação. Trazendo um pouco do olhar da psicologia analítica, que foi criado ali por Carl Gustav Jung, ele é o pai, né, da psicologia, ele era psiquiatra e psicólogo, eu gosto muito da abordagem dele. Ele nos ensina que a vida é um processo de individuação. O que que isso significa? É uma busca constante por sentido, por integração, né, por se sentir aceito como se é, né. Todos nós temos uma parte dentro de nós chamada sombra, que são aspectos de nós que nós rejeitamos, que nós escondemos. Eu não sei se todos aqui viram aquele filme do Divertidamente 2, mas a Hailey, né, que é a adolescente que está passando ali pelo processo de transformação, tem uma parte do filme que mostra, né, esse cantinho do inconsciente dela, onde ficam guardados ali os traumas, eh, as a os sentimentos de humilhação, são todas aquelas coisinhas nossas que a gente esconde no nosso inconsciente, que a gente não quer olhar. Vamos pensar assim, trazendo para uma coisa mais material, é como se fosse o quartinho da bagunça dentro da nossa casa, aquele cantinho da bagunça que a gente só vai entuchando coisa lá dentro, né, sabe que tem que resolver, mas não quer resolver, e aí vai colocando, chega uma hora que não cabe mais nada ali, que você é obrigado a olhar para aquilo. E às vezes aquilo causa incômodo, né. "Poxa, vou ter que perder meu tempo arrumando isso daqui". Sim, a gente precisa para integrar, né, a nossa sombra, a gente precisa que ela seja reconhecida, porque quando essa sombra ela não é reconhecida, ela pode se manifestar por sintomas dolorosos, como o pensamento de autodestruição, por exemplo.
O suicídio ele pode ser compreendido como um apelo da alma, não pela morte em si, mas pela transformação de uma dor que já não encontra mais palavras, né? Na psicologia analítica, a morte também é vista como um símbolo de transformação, como um ciclo de fim e recomeço. Nós passamos por diversos momentos de morte na vida, né, simbolicamente falando. Então, eu era um bebê, me tornei uma criança. Existiu ali um processo de morte e recomeço, de deixar de ser quem eu era para quem eu estou me tornando. Deixei de ser uma criança para ser um adolescente, deixei de ser um adolescente para ser um adulto. Muitas vezes nós mudamos de emprego, então existe esse processo de morte do emprego anterior para um novo recomeço, né, um relacionamento, enfim, são diversas mortes, diversos lutos que nós passamos, eh, para que exista um crescimento. Então, se nós conseguimos, dar uma linguagem simbólica para esse sofrimento que nós estamos passando, nós podemos, né, transformar essa dor em um processo de crescimento. Por isso que, Carl Gustav Jung vê a morte como um símbolo de renascimento. Eh, um exemplo, né, de compreensão desse morrer e renascer, né, é a própria borboleta. Para nascer, ela precisa passar por um processo de metamorfose. A lagarta, ela entra no casulo, de certa forma precisa morrer para que essa borboleta possa existir. Esse processo ele é silencioso, ele é solitário, ele é escuro, ele é doloroso, mas é também o caminho para que algo novo surja. Na nossa vida acontece o mesmo. Muitas vezes não é a morte física que a pessoa que está com a ideação deseja, mas sim o fim de uma dor que ela já não suporta mais. Se nós conseguimos olhar para esse desejo com sensibilidade, nós podemos transformar essa energia de morte em uma energia de mudança. Então, a borboleta ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, mais solitários, mais dolorosos, sempre existe a possibilidade de renascimento. Lembra que eu falei que o processo, né, do suicídio ali, ele é um contínuo, né, que a gente fala, o contínuo da autodestruição. No primeiro grau, nós temos a fantasia, então nós pensamos, né, estamos aqui só na questão do pensamento. "Ah, e se eu morresse? Como será que seria?", né. No segundo grau, são as tentativas de suicídio que já sinalizam uma dor em busca de expressão. Então, muitas vezes a pessoa ela já cometeu alguma tentativa, não deu certo, né, graças a Deus, vamos dizer assim, mas já é a dor dela buscando uma expressão. Ela não conseguiu verbalizar, então ela teve uma atitude. No terceiro grau é o ato fatal, quando a pessoa ela encontra meios concretos para realizar de fato a intenção. Então, o que que isso daqui nos mostra? Que existe um caminho e que a prevenção ela pode acontecer muito antes desse último estágio aqui, do estágio fatal. Se nós aprendemos a identificar os sinais e oferecer o apoio já nos primeiros momentos aqui, nós conseguimos muitas vezes, né, não nem sempre em todas as situações, mas em muitas situações reverter isso. E como perceber se alguém precisa de ajuda, né? Quais são esses sinais antes de uma crise grave aí? Existem alguns que aparecem na fala, que muitas vezes a gente fala, ai, deixa de besteira, né? Mas frases, por exemplo, como queria sumir, não aguento mais, nada mais faz sentido. São frases que a pessoa solta ali, muitas vezes inconscientemente, mas que mostram que existe essa ideação. Outros aparecem no comportamento, então mudanças bruscas de humor, no próprio comportamento, isolamento, perda de interesse pelo que antes dava prazer, descuido com a aparência, o sono, a alimentação, um uso maior
de álcool, de drogas, né, ou então, por exemplo, das próprias redes sociais, né, quando a pessoa está querendo fugir daquela realidade dela, é um vício. Também é importante, observar se, além de tudo isso, a pessoa ela tem agido, assim, como se estivesse se despedindo, inesperadamente, se ela vem doando objetos que antes tinham um valor sentimental, que são muito importantes. Esses são sinais que, quando eles aparecem juntos, né, não necessariamente todos, mas mais do que um aqui, são um pedido de ajuda. Então, o mais importante é justamente não ignorar, não julgar e oferecer o acolhimento que essa pessoa precisa. O vínculo ele é muito importante, né, nós somos seres relacionais, nós somos criados para sermos relacionais. Então, uma das maiores forças de proteção contra o suicídio são os vínculos. As famílias, a comunidade que de fato oferece um acolhimento, que de fato oferece um diálogo aberto, que de fato oferece um apoio emocional, fortalece a vida. Em contrapartida, quando nós temos os vínculos disfuncionais, onde não há escuta, onde há julgamento, onde há comparações, onde a gente minimiza a dor do outro, nós podemos aumentar essa vulnerabilidade, né? Principalmente questões de culpa, né? A pessoa, você fala alguma coisa e a pessoa se sente ainda culpada por estar pensando em cometer o suicídio. Isso não é um apoio, isso daí é um julgamento, né? Isso significa que cada um de nós pode fazer a diferença no nosso cumprimentar, olhar no olho, conversar, ouvir sem julgar, perceber essas mudanças em alguém próximo e perguntar de fato, né, se está tudo bem, como se está acontecendo alguma coisa, enfim. Isso pode ser no condomínio, no trabalho, na escola, né, na igreja, pode ser um cuidado aí, eh, que demonstre para a pessoa que ela não está sozinha, né, que ela não se sinta sozinha. É um vínculo importante. Então, como ajudar na prática? O primeiro é o que eu já venho falando ali desde o começo, né? Escute sem julgamento, sem conselhos prontos, né? Ah, vai passar. Confie em Deus. Eh, esses conselhos prontos não demonstram que você está de fato escutando. Pergunte diretamente: "Você tem pensado em morrer?" Essa pergunta, ela não aumenta o risco, pelo contrário, ela pode abrir espaço de acolhimento. A pessoa, ela pode abrir para falar de fato aquilo que muitas vezes ela não tem coragem de falar. E é importante que nós estejamos prontos para acolhê-la caso ela fale, né? Sim, eu estou pensando em morrer. Não minimize a dor do outro, não mude de assunto, não brinque com a situação. Não faça comparações, né. E, se necessário, encaminhe para profissionais de saúde mental. Se for uma situação que você percebe ali que está um pouco crítica, acompanhe essa pessoa até o CAPS, ou hospital, um pronto-socorro. Se é uma situação de emergência, liga para o SAMU. São esses pequenos gestos que podem salvar as vidas. É importante a gente lembrar essa frase, né? O sapato que serve um pé pode apertar no outro. Isso significa o quê? Que não existe uma receita de vida que sirva para todo mundo. Por exemplo, 2 pessoas podem passar pela mesma situação, como o luto de uma separação, e ainda assim viver uma dor completamente diferente. Quando comparamos, "Ah, fulano, superou mais rápido, você também deveria superar". Então, "Ai, tem gente passando por uma situação pior do que a sua", né. Nós acabamos aumentando o sofrimento. É importante que a gente entenda, que cada um tem o seu processo, a sua medida, as suas experiências, os seus traumas, as suas crenças, os seus valores, o seu próprio sapato, né.
Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu já passei. Eu calço 38 e eu já comprei sapatos tamanho 38 que a forma era menor do que o meu pé. Então isso é simbólico, mas é para que a gente entenda, né, que não existe, uma mesma medida para todo mundo. Por mais que a vida, né, seja a vida, cada um tem essa experiência de vida diferente. Por isso, acolher é muito mais importante do que comparar e julgar. E para quem precisa de apoio, né, e muitas vezes tem vergonha ali de verbalizar para alguém próximo, ou então já tentou verbalizar e não foi acolhido, existem recursos disponíveis que você pode procurar. Então, tem o Centro de Valorização da Vida, que é um número 24 horas gratuito, que é 188. Também eles fazem atendimento online, é só digitar no Google ali, né? O CAPS também, unidade do SUS. Psicólogos, tem psicólogos online, tem psicólogos em convênio, né? Tem psiquiatras também, muitas vezes é necessário entrar com uma intervenção medicamentosa. Eu sei que ainda existem muitos preconceitos em relação aos medicamentos psiquiátricos, mas o nosso cérebro, ele é um cérebro que funciona com química, né, com neurotransmissores, e muitas vezes a gente precisa de um medicamento para fazer com que essas químicas, esses neurotransmissores se restabeleçam para que a gente possa ter uma intervenção psicológica melhor, para que a gente possa restabelecer aquele humor, né? E isso não vicia, né? Não vicia. É como um tratamento, por exemplo, para o colesterol. Às vezes, para a gente fazer com que o nosso colesterol fique bom, é necessário a medicação. O medicamento psiquiátrico, a mesma coisa. Converse com familiares, com amigos de confiança, né, com pessoas que vão te acolher ali. É importante reforçar que ninguém precisa passar por uma dor sozinho e que é libertador quando a gente consegue falar de fato como a gente está se sentindo e é ouvido, né? Sem o julgamento, sem a comparação, sem minimizar o que nós estamos sentindo. Eu quero encerrar com uma frase do Jung, né, que diz assim: enquanto a vida for possível, devemos agarrar-nos a ela e esgotá-las com vistas à conscientização. Cada vida é única, cada dor é singular, e justamente por isso, cada gesto de cuidado faz diferença. Que nós possamos falar mais sobre esse tema, acolher mais e sermos rede de proteção para com os outros, né? Sempre lembrando que falar salva vidas. Eu quero agradecer aqui esse tempinho que vocês despenderam, né? Eu espero que tenha agregado de alguma forma. Sintam-se à vontade para me seguir na minha página do Instagram, é @sentir e recriar psicologia. Lá eu vou fazer, estou fazendo, né? Eu comecei agora, mas estou fazendo algumas postagens, né, sobre a psicologia, enfim, sobre as questões do, do inconsciente, para que vocês acompanhem e também para que vocês me contatem caso necessário. Estarei aqui totalmente à disposição, tá bom? Muito obrigada, sou grata. Até mais, uma boa noite para todos.